Senhora Ministra do Ambiente e Energia, de estar com os autarcas que nesta circunstância estão com maior pressão por via da gestão do caudal do Rio Mondego, a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Souro, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Montemoro Velho, e de ter participado na reunião de coordenação de todos os agentes de proteção civil que à volta desta mesa têm feito uma gestão coordenada de todos os acontecimentos com destaque para as consequências das tempestades sucessivas que temos vindo a vivenciar e, em particular, com os níveis de precipitação intensa e constante dos últimos dias. Desde o Sr. Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, até todos os representantes das forças e serviços de segurança, da própria Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no caso da sub-região de Coimbra, dos responsáveis das Forças Armadas, dos bombeiros, da Segurança Social, dos sapadores florestais, da Força Especial de Proteção Civil, enfim, todos aqueles que têm, e essa é a primeira nota que quero aqui deixar de forma muito clara, têm dado muito do seu esforço, da sua dedicação, eu diria mesmo do seu amor a Portugal, neste período em que praticamente não dormem e estão em permanência em contacto uns com os outros e muito também em contacto com as populações. Dizer-vos que, felizmente, a situação aponta para termos algum otimismo que não deve significar relaxe nas próximas horas. Ainda estamos sob uma precipitação intensa, ainda teremos um pico na capacidade, nomeadamente da barragem da Aguieira. Esse pico será por volta das 17 horas. Estaremos sob pressão ainda máxima até cerca das 19 horas, altura em que se poderá ter uma perspectiva mais clara relativamente àquilo que poderá suceder nos próximos dias. Em todo caso, a gestão que tem sido feita no Rio Mondego, como de resto em todos os grandes cursos de água do país, desde muito cedo se terem provocado cheias controladas, se terem feito ações de coordenação para poder ter capacidade de encaixe nas barragens com maior capacidade, foi determinante para diminuir os impactos que a adversidade meteorológica nos trouxe. Eu estou muito à vontade para poder dizer isso, precisamente aqui em Coimbra, porque aqui estive no dia 29 de janeiro, na altura, para tomar um conhecimento direto de alguns dos efeitos e das consequências da depressão Christine, mas logo nessa ocasião com uma visita precisamente ao Rio Mondego, onde tive a ocasião de antecipar, muito antes deste período mais intenso de precipitação permanente, que a APA estava a proceder a uma gestão integrada, monitorizada de descargas para poder libertar capacidade para os piores dias que viriam a seguir. E foi isso que aconteceu no Rio Mondego e aconteceu também noutros rios, naqueles cuja partilha junto a Portugal e Espanha, essa gestão foi mesmo, como também já tive a ocasião de referir aqui em Coimbra, foi também muito intensa e eu quero nesta ocasião agradecer publicamente ao Governo espanhol, às autoridades regionais das comunidades autonómicas espanholas e, em particular, à Sra. Ministra do Ambiente e Energia, que tem coordenado com a APA esta interação. Voltando à pressão que está hoje sobre esta região, a Sra. Presidente da Câmara dará nota daquilo que são as decisões e a antecipação possível ainda relativamente à gestão dos espaços contíguos ao leito do rio. O que posso, em todo caso, adiantar é que este último esforço que vamos conjuntamente fazer poderá abrir depois uma janela
de alguma acalmia que será também propícia à recuperação. Isso não significa que não haja tarefas muito relevantes que se vão prolongar por vários dias, em vários territórios e, no caso particular aqui desta região, de uma forma muito especial em Montemoro Velho. Sabemos que, como também já tivemos ocasião de dizer nesta mesma sala há 2 dias, sabemos que o escoamento da água que transbordou o dique que cedeu do Rio Mondego vai ser lento e vai trazer muitos desafios ainda, quer às autoridades municipais, quer às autoridades nacionais. A palavra que também vos quero deixar é de que, com um grande sentido de responsabilidade, os últimos dias foram geridos com um objetivo muito claro e central de proteger e salvaguardar a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas e depois também o seu património. Quero destacar que foi com coragem que as autoridades regionais e locais de proteção civil, em diálogo conjunto entre si e depois com o Governo, decidiram, por exemplo, o corte da Autostrada 1 e, com isso, de forma preventiva, anteciparam qualquer consequência que poderia advir dos efeitos da cedência do dique sob o viaduto da A1. E não fora essa medida, eventualmente as consequências tinham sido bem mais graves. O que quer dizer que, em muitas circunstâncias, mais vale prevenir do que remediar. Foi também com esse objetivo que a Sra. Presidente da Câmara Municipal, em Coimbra, como o Sr. Presidente da Câmara Municipal, em Souro, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, em Montemoro Velho, foram lidando com as respectivas populações, pedindo-lhes o sacrifício, muitas vezes, com a paciência, a compreensão que é necessária de solicitar que as pessoas abandonassem as suas habitações para se protegerem elas próprias e para não porem em causa as suas vidas. E esse esforço foi um esforço notável, é um esforço que continua, mas é um esforço que requer uma capacidade de compreensão recíproca que eu quero aqui assinalar. Finalmente, só aproveitar também esta ocasião para dizer que, ao mesmo tempo que estamos a gerir esta situação em concreto, ao mesmo tempo que estamos a gerir outras áreas ainda sob pressão, seja meteorológica, seja hidrológica, em particular hoje mais centrados também na bacia do Rio Tejo, ao mesmo tempo que estamos a fazer essa gestão, ao mesmo tempo que estamos também já, como sabem, e tive a ocasião de dizer ontem, a desenhar um programa nacional de superação deste momento que atingiu não apenas os municípios que estão em situação de calamidade, nem tampouco aqueles que estão também em situação de contingência, atingiu todos e, portanto, terá de ter uma resposta nacional para todos. Para além disso, há também já no terreno muitas medidas que, ao contrário daquilo que vou aqui ou acolá vislumbrando, estão mesmo já a chegar à vida das pessoas. Nós temos hoje mais de 8.200 pedidos de cidadãos ou famílias a solicitarem e, portanto, apresentarem as suas candidaturas à ajuda para as suas habitações próprias e permanentes, dentro destas, aquelas que têm um significado, do ponto de vista financeiro, até 5.000 euros, apenas com a necessidade de uma demonstração fotográfica do prejuízo que tiveram, e aquelas que têm um impacto financeiro entre 5 e 10.000 euros, com a necessidade de terem uma vistoria que é rápida, que é ágil por parte das câmaras municipais ou de alguém ligado às autarquias locais. Creio que os seus presidentes de junta podem também dar aqui um grande auxílio. Eu sei que já ontem o disse e quero aqui repetir, estamos a fazê-lo para quem está numa situação já de grande desgaste. Os serviços municipais têm um conjunto de tarefas de emergência que têm realizado e, portanto, estão naturalmente com a consequência de desgaste que isso comporta, mas eu peço um complemento, se me é permitido, de disponibilidade, que sei que é também o desejo dos senhores autarcas, para que
possamos fazer um esforço de realizar essas vistorias o mais rapidamente possível, porque isso é apenas aquilo que falta para que o dinheiro entre na conta das pessoas. Já está a chegar a algumas e só não está a chegar a mais porque falta esse elemento e, portanto, nós temos de o concretizar. Em termos de famílias que estão já candidatadas também a receber o auxílio da Segurança Social por perda de rendimento ou situação de carência, já temos mais de 2.000 candidaturas. Em termos de apoio a empresas, relativamente às linhas de crédito, temos já mais de 3.800 empresas candidatadas num montante que já supera os 850 milhões de euros, razão pela qual ainda ontem nós aumentámos a linha de crédito à tesouraria das empresas de 500 para 1.000 milhões de euros. E em termos de agricultura, temos já mais de 4.500 candidaturas a apoios, e estas candidaturas são de todo o território nacional e não apenas daqueles territórios que se encontram em estado de calamidade ou de contingência. Portanto, dizer a todos os agentes que têm estado no terreno da nossa profunda gratidão e reconhecimento e dizer aos portugueses que estamos a fazer tudo para ultrapassar a situação de emergência em que ainda estamos a fazer tudo para repor a normalidade naquilo que é mais prioritário e que se perdeu desde o final do mês de janeiro, e estamos também já a fazer tudo para projetar a recuperação e a resiliência do país para o futuro. Uma última nota só sobre isto, muito rápida. Eu sei que há muita curiosidade legítima, natural, para se ter uma ideia mais concreta sobre o PTRR, o Programa Português de Recuperação e Resiliência. É minha obrigação dizer que nós estamos a trabalhar a todo o vapor para poder fazer essa apresentação o mais brevemente possível, de uma forma estruturada, de uma forma que possa ser mobilizadora para a sociedade portuguesa, para os cidadãos portugueses, para as empresas portuguesas, para as instituições públicas e privadas do país. Nós precisamos mesmo de nos recompormos dos efeitos destas tempestades sucessivas, mas precisamos muito mais do que isso. Precisamos de não perder o embalo que já trazíamos para ter uma economia produtiva, uma economia competitiva, uma economia que gere recursos e riqueza, porque também serão esses recursos e essa riqueza que nos ajudarão a suportar e financiar as tarefas de darmos maior resiliência às nossas infraestruturas, de darmos maior resiliência às nossas estruturas sociais e económicas, de darmos um vigor novo a muitos equipamentos públicos, a maior parte dos quais sobre a alçada das câmaras municipais. Estamos a falar de escolas, estamos a falar de equipamentos de saúde, estamos a falar de equipamentos sociais, estamos a falar de equipamentos culturais, estamos a falar de equipamentos desportivos, estamos a falar de estradas, estamos a falar de caminhos, estamos a falar de ferrovia, estamos a falar de comunicações, estamos a falar de rede de abastecimento de energia elétrica, estamos a falar de rede de abastecimento de água, estamos a falar, portanto, de um verdadeiro projeto de transformação nacional que será o alicerce do nosso futuro. E é com esse sentido de esperança que eu também, mais uma vez, reitero aos senhores Presidentes de Câmara o notável esforço que têm feito e de uma dedicação que vai ficar a merecer o nosso reconhecimento e crédito para sempre. Obrigado.